passado, que é esse marco, né, em relação à violência, e ela teve alterações, né, modificações que foram, com certeza, aumentando como forma de proteger a mulher, proteger e punir o agressor, né, mas, às vezes, nem isso ainda não os impede de fazer, né. E a maioria das vezes, no seu entender, claro, estou perguntando sempre aqui no seu entender como advogada, né, que representa a vítima nos casos quando procurada. Mas aí que vem a questão, quando procurada. O grande problema, às vezes, da resolução de uma situação num caso é o medo da vítima? Sim, é o medo. É o medo de novas represálias pelo próprio agressor e o medo de se expor perante a sociedade. Por quê? Geralmente a culpa é de quem? É o que nós estávamos conversando antes, sim, né? sim. Ai, mas a menina foi estuprada. Ai, ela foi estuprada. Ai, mas também, né? Essas gurias usam shortinho, usam sainha, ela pediu. Ah, mas ela bebeu, né? Ah, mas então se ela é bêbada, ela está pedindo para ser estuprada, para ser agredida. Então esse é o medo do julgamento da sociedade. Enquanto a gente não trabalhar isso num todo, como uma forma, com políticas públicas, como uma forma de conscientizar a sociedade, as mulheres e tantos agressores quanto a isso, nós não vamos conseguir mudar. Apesar que as denúncias têm que acontecer, lógico que tem que acontecer, mas tem muita gente que ainda que não saiu da caixinha, que ela está lá escondida dentro de casa porque ela tem medo de falar. Como eu falei lá na minha adolescência, a tentativa que eu sofri, quando eu fui falar, eu fui julgada. E eu morava numa cidade pequena, mas espera aí, mas será que ela não está inventando isso? Ah, mas não pode, entende? Esse é o medo. Deixa eu complementar aqui o meu companheiro de bancada, Altemir Tormo, empresário municipal da saúde, idealizador deste programa de rádio jornalismo, programa de notícias, programa de entrevistas, que a partir de agora assume, portanto, o comando aqui da entrevista. Nós já nos adiantamos aqui, Altemir, para conversar com a nossa convidada, né? E a partir de agora te coloco aí no comando à frente desta entrevista, até porque a convidada vem a este encontro com um tema previamente estabelecido e escolhido com ela para discutir justamente conosco aqui no estúdio esse tema, né, o tema de violência contra a mulher, que seguidamente você tem debatido aqui no programa, tem ressaltado a necessidade da denúncia. Bom dia, Altemir. Bom dia, senhor Francisco, bom dia, doutora Samara, né? Somos eternamente gratos aí pelo que o escritório Bach está fazendo aí, né? E também orgulhosos, né, de que, sabendo que a nossa premissa de trabalho da Rádio Cidade vem ao encontro ao escritório Bach, né? Então, assim, pessoas como vocês que se dedicaram à sua vida, como foi o meu fato, né? Eu estudei enfermagem, né? A minha origem é da enfermagem, agora estou como comunicador aqui na rádio, mas, assim, ajudar as pessoas, levar sempre o melhor, né? Então, assim, a gente tem visto ali, tem feito outras entrevistas com seus colegas e, assim, a gente passa a admirar, né, as pessoas que têm a mesma premissa da gente, né, que é levar a melhor notícia, ajudar, fazer o bem sem ver a quem, né, e isso aí nos tem trazido bastante benefícios e não só para nós. A gente recebe o retorno na farmácia. A maioria das pessoas estão dizendo, olha, eu não assisti todos, mas assisti aqueles da aposentadoria, aquela parte da aposentadoria que muita coisa ninguém sabia, né? Também da doutora Cristiane, do doutor Fábio, né? E agora, sim, o seu assunto, sim, eu achei muito pertinente, né? Porque a gente vê que a mulher, em épocas antigas, né, ela era só do lar, né? E os avanços que a mulher vem conquistando aí no trabalho, né, na sua vida, né, tem melhorado muito, né? Tá ganhando espaço, muito espaço, né? E no entanto, como juízes de futebol, que antigamente não tinha mulher, agora tem,
né? Motoristas de ônibus, de carreta agora tem. Então a mulher vem avançando e eu acho que com merecimento, né? Porque a mulher, segundo a ciência aí, a gente tem estudado a mulher, né? Toda a sua fisiologia humana, tudo, ela é muito complexa. E para quem tem esse diferencial realmente é a mulher. Então, mais do que merecidamente, a mulher merece ter mais espaço. E isso tem sido uma luta árdua, né? E tem conquistado também, né? E aqui geralmente a gente tem visto aí é bem como a senhora disse, as mulheres, elas têm receio, ainda há muito tabu ainda ser vencido, né? Então, esses tabus as mães têm passado para as filhas e assim por diante. Então, a gente tem falado muito aqui sobre segurança, né? Segurança pública, como a senhora falou. E é bem pertinente, sim, isso que a senhora vai estar nos trazendo agora, sobre os direitos agora da mulher, né? E a gente, até ontem eu pedi para a senhora trazer assim, os dados a respeito da Maria da Penha, né? Depois que surgiu a lei, diminuiu a agressão às mulheres? Não. Aumentou? Até porque aí veio as denúncias, né? Se nós fazermos um comparativo antes da lei e quando veio a Lei Maria da Penha, aos poucos as mulheres foram denunciando, né? E cada vez mais elas vão. Então, o número ainda é expressivo, né? Durante a pandemia, a cada 4 minutos uma mulher sofreu violência doméstica. Né? Na pandemia aumentou. A cada 6 horas uma mulher é morta no Brasil. Né? Então os números ainda são expressivos, né? E muito preocupantes, né? Muito preocupantes. Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta em cima do que o Altemir colocou, antes da senhora colocar os direitos, né? Que para que os direitos sejam estabelecidos, exigidos, é preciso haver uma causa, né? É preciso haver um problema, o fato em si ser consumado, para você poder aplicar a Maria da Penha ou leis paralelas que porventura venham beneficiar a vítima. Já se sabe, é dado comprovado, a senhora acabou de falar na violência doméstica, né? Já se sabe, é comprovado que o maior número de violência ela acontece dentro de casa, né? Ela acontece dentro de casa. Aí a pergunta, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, essa violência doméstica, ela acontece quando? Quais são os tipos de problemas que levam à prática da violência doméstica, com base em quê? Desacordo, ciúme, necessidade financeira, sei lá, esse tipo de coisa. E quando é que a mulher, pela sua experiência com as pessoas que têm conhecimento, ela percebe que a violência está para acontecer? Aí que tá. A maior dificuldade que tem é tu ver que tu tá nesse ciclo, né? Tu conseguir enxergar que tu tá sofrendo isso. Porque às vezes as mulheres confundem o zelo, que é o zelo com esse excessivo zelo, acham que é amor, né? Que é um zelo, ele me ama, ciúme. Ele cuida de mim, ele tem ciúme, que lindo que ele tem ciúme de mim, né? Mas não, é ali que está se escondendo, ali que começa a violência psicológica. É uma opressão, né? A psicológica, que aí vai surgir as agressões, né? Então, são manipulações. Daqui a pouco tira a mulher dos ciclos de amigos. Mas por que tu vai sair hoje? Fica em casa comigo. Mas tu vai trabalhar, mas deixa que eu te sustento, tu fica em casa. Então começam essas manipulações, humilhações. É tudo uma sequência, né? Que as mulheres confundem às vezes com zelo. Mas ali atrás se esconde uma violência, se esconde um dano emocional que ela está sofrendo, que ela ainda não consegue perceber. Por quê? Porque ela está dentro da bolha, ela está dentro da ilha. Ela só vai conseguir ver quando ela sair. Quando ela vê, ela já está... ela já está ali. Essa é a opressão psicológica, né? Mas daqui a pouquinho vem a agressão física. Aí vem a agressão física. Problema... E aí a agressão física, e aí depois um possível feminicídio, né? E um segundo caso é a separação também, né? Na maioria das vezes o cônjuge que pratica a violência contra a mulher é porque ele não aceitou a separação. Não aceita a separação. Ele quer ter a posse, né? O dono.
Não, ele não quer, ele tá com ela, mas humilha, ofende, mas ele também não quer perder. Então ali começam, aí tem as medidas protetivas, que a maioria das mulheres não pede, porque não quer se expor, né? Porque, mas tu não vai ganhar nada se tu sair de casa, se a gente separar, tu não vai ganhar nada, tu não vai conseguir arrumar alguém, e elas vão aceitando isso. Mas é a nossa medida, né, Altemir? Outro dia o Altemir comentava aqui. E essa medida protetiva, ela funciona no Brasil? Ela funciona no Brasil? Quer dizer, a pessoa que está sendo ameaçada de morte, que já foi até agredida, e aí ela ganha coragem porque foi motivada por alguma coisa, até por muito medo, diz que ela vai me matar. Ela vai e pede essa medida protetiva. Como é que funciona essa medida protetiva? Ela funciona, tá? Elas ganham a medida protetiva, sim, né? Não pode se aproximar, não pode fazer ligações, não pode mandar mensagem, né? Não pode ter esse contato com a vítima. O problema é como eu digo, essa fiscalização, digamos, isso aí. né? O poder público não consegue fiscalizar, o poder de polícia não consegue fiscalizar. Isso aí, então vai ligar, o fulano tá aqui na esquina da minha casa, mas vão ir lá e vão chegar a tempo. Mas é isso, essa questão que a gente quer chegar. A medida protetiva, ela funciona. O problema é essa fiscalização em relação a isso. É justamente essa questão que nós questionamos aqui outro dia. Por quê? Que você vê essa medida protetiva, quer dizer, fulano não pode. Quer dizer, as regras da medida protetiva, elas existem. Mas na maioria das vezes você vê que não é cumprida, né? O agressor, ele não respeita a distância. Ele não respeita que ele não pode ter o contato, né? No Brasil se vê de que, a não ser em casos extremos aí, mas eu não me lembro de ter visto alguma coisa, a sociedade, o governo, vamos supor, o Estado, no caso aí, representado pelas nossas polícias ou justiça, ele não determina que um policial esteja cuidando. Nos Estados Unidos tem isso. Né? Os Estados Unidos, dependendo o caso... Aqui nós não temos efetivo para não, isso, exatamente, né? Quer dizer, então, entre aspas, funciona e não funciona. A lei existe, né? A lei existe, mas como disse a senhora, só que aí a parte do cumprimento da fiscalização, ver se a coisa está acontecendo, aí que mora o problema, né? É isso aí. A gente defende muito aqui na rádio, né, doutor, a questão da saúde, da educação e segurança. Então a gente tem visto que a nossa polícia, né, embora ela tenha feito um papel importante na sociedade, principalmente aqui em Santa Cruz, mas eles não têm um contingente, né, que vá contribuir para a proteção dessas mulheres. Para a proteção dessas vítimas, né? Serviços especiais. E aí, então, assim, dentro disso aí, muitas vezes que acho que as vítimas são acometidas, né? Exatamente. Porque a polícia, ela tem que fazer a parte dela de segurança, só que muitas vezes ela não consegue dar conta de tantas demandas, né? E aí, então, de repente, é aí que pode estar havendo aí um maior número de femicídio. Né? Qual é a sua opinião nesse sentido aí? Em relação a isso, como a gente estava conversando, né? Eu acho que se tivesse mais efetividade, né, em relação a essa proteção, a esses cuidados, de repente tem que se trabalhar isso, né, numa forma mais agressiva, uma forma de realmente proteger a vítima, né? Eu vou fazer a medida protetiva, eu vou ir para casa, mas e se ele aparecer? E se ele me matar? Vai dar tempo? Não. Eu tenho medida protetiva, mas ela não funcionou. Sim. Então, se de repente, dentro de políticas públicas e ao mesmo tempo trabalhar isso dentro do poder de polícia e com a ajuda do próprio poder judiciário, de uma forma mais efetiva tentar proteger a vítima, né? Porque senão cada vez mais os feminicídios aumentam. E aí, e nesse caso, né, doutor? Nesse caso aí, em que a vítima, vamos supor, ela procura ajuda, e essa medida, na verdade, a lei existe, né? As medidas existem, mas a lei não é cumprida porque o autor, no caso, o criminoso, ele burla essa medida protetiva e comete o crime. Isso, no seu entender, não é um dos motivos que amedronta ainda mais a vítima e coloca nela a dúvida de denunciar ou não? Porque ela sabe que ela vai denunciar, o cara vai ficar pé, né?
o cara vai ficar louco. Mas até que ponto essa denúncia vai ajudá-la, né? Exato. Até que ponto essa denúncia vai ou vai agravar a situação. É, né? é. Porque daí ele vai ficar sabendo, ele vai ser intimado, ele vai saber, de repente, Sim, sim. alguns cumprem essa medida, Sim, sim. mas e os outros não? E aí? A gente vê em reportagem. Aí então eu vou me expor, e ao mesmo tempo eu tô sendo protegida, ou eu vou me expor mais ainda? Então eu vou ficar no meu canto, vai não vou lá, falar. registra, ele é notificado da medida e ela vai para casa sozinha. E aí? Né? Esse é o problema. Exatamente. Né? É uma situação, apesar dos avanços, né? Claro. Delegacia da Mulher e por aí se vai, Sim. quer dizer, muita coisa. E muita as coisa próprias mudou. alterações que a lei trouxe em função dessa proteção às vítimas, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, aí entra o porquê da coisa. No seu entender, como advogada, né? Que combate a criminalidade, no caso, especialista em ação criminal, a orientação é que, apesar de toda essa situação, tem que denunciar. Né? Tem que denunciar, tem que denunciar. Sem denúncia não tem como Sem denúncia, tomar não, providência. Sem né? denúncia não tem como proteger, não tem como ajudar. Não tem como evitar um possível crime. Exatamente. E quanto aos filhos, doutora, como é que fica, assim, se existe filhos, né? Como é que fica assim, com essa medida protetiva? Ele não tem contato, não pode ter nem contato com os filhos? Não, com os filhos sim, tá? Só que ele tem que respeitar essa distância em relação à vítima. Tem casos lá no escritório que o que se combina? Então, pega na escola, porque daí não chega. Então, quarta-feira é teu dia de buscar o filho, você pega na escola, devolve na escola. Ou intermedia por algum parente, algum padrinho da criança, né? Mas não buscar e pegar na casa da vítima, né? Até porque ele está descumprindo a medida protetiva. Sim. Está se aproximando dela, né? Exatamente. E essas medidas protetivas, elas estipulam assim, 100 metros, 200 metros? Em si, geralmente, é a questão dos 100 metros, né? É o mais comum. Mas, independente de metragem, digamos assim, tem que ter o afastamento. Não pode estar no mesmo ambiente, né? Vai se encontrar na rua, evita, tá vendo a pessoa, vai para outra calçada, vai para outra quadra, para evitar esse contato. Claro que tu vai, às vezes, passar por alguém, vai encontrar, de repente, numa loja, em algum lugar, tu não vai ligar e dizer, ó, o fulano tá aqui, né? Vocês estão se encontrando casualmente, né? Sim. Mas mais é essa questão do lar e da proteção dela e dos filhos, né? E vai muito dessa aproximação e da reação do caso do agressão. Exatamente. Né? Que às vezes como se ela diz, eu vou ir no banco, casualmente eu chego lá, a outra tá no banco, tá ali, tu não tem como evitar. Mas aí é o teu comportamento, que vai dizer, né, se tu aí tem que fez ter de propósito ou bom não. senso também, né? Sim. Aquela questão de bom senso, tu não vai ligar pra brigar, eu tô no banco com ele agora, eu vou ligar pra brigar. Ah, mas ele tá aqui, não, mas ele também tá no banco, né? Então, às vezes, um pouquinho do bom senso também tem que haver. Não pode, não pode ser... Nesse caso, citando, discutindo esta situação, já entramos em alguns direitos pré-estabelecidos da vítima, no caso da denúncia, né? O que mais a senhora poderia colocar em cima desse caso? Vamos dizer assim, a vítima, uma situação, né, Altemir? A vítima não solicitou medida protetiva. Ela está sofrendo ameaça, né? Ela está sofrendo uma pressão psicológica, está aprisionada em casa, né? Que existe a pressão ou melhor, a prisão de portas abertas. Sim. E existe a prisão de portas chaveadas. Sim. Tu pode estar preso dentro de casa psicologicamente, tu não vai para a rua, tu não sai, se tu sair da porta para fora, quando eu chegar em casa, alguém tem que cuidar, aquela velha história, né? Sim. Funciona assim. Então tu pode estar preso, né, Altemir? Dentro da tua própria casa de portas abertas. Tá? Mas vamos supor assim, a vítima ela não denunciou, ela não buscou uma medida protetiva. Aí, repentinamente, acontece o caso. Né? Ou seja, ela é agredida. Tá? Ela sofre a agressão. E aí, não tendo denunciado anteriormente, muda alguma coisa a partir de então, e já é uma coisa automática a medida protetiva a partir de que houve a agressão e ela não solicitou anteriormente uma medida protetiva para ter evitado aquela situação. A partir de então, a própria justiça, ela determina esta medida ou...
Na verdade, corre normal. Ela tem que denunciar, né? Houve Sim, a sim, agressão, sim. né? Houve a agressão. Antes ela não tinha, já vinha sofrendo e sofreu hoje, né? Sim, sim. De repente. Se é chamada a brigada, enfim, ela tem que fazer o boletim de ocorrência e solicitar a medida protetiva, de toda forma. Ela já pode, a partir dessa ocorrência, desse registro, Sim. que ela vai ser ouvida ali, Sim. ela já ser separada dele, afastada com a proteção? Ela tem que Já. requerer, ela Sim, tem que requerer, né? E aí tem todo um trâmite. Então depois ele vai ser notificado, ele vai ter que sair, né, do lar, vai ter que sair de perto dela, mas ela vai ter que fazer exame de corpo de delito em função da lesão corporal, né? Então ela tem que querer. Sim, porque num caso desse, né, Altemir, em que ela vai lá e registra e voltar para casa, assinar um atestado de morte, né? Ou na pior das hipóteses, de uma nova agressão. Né? Outra coisa, assim, como é que está a questão dos juízes, do judiciário? O juiz, ele precisa, para haver essa medida protetiva, o juiz precisa assinar, né? Ou não? Precisa dar uma autorização, o juiz não precisa dar... Vira um processo, digamos assim, né? Então vira um processo crime, onde há investigação, né? Há um inquérito policial, que há investigação, há o Ministério Público envolvido, né? Todas as partes envolvidas e eles são chamados, né? Então ele é notificado, ela também, ele tem que ter o afastamento, ele tem que cumprir a medida, se ele não descumprir, se mantém, né? A medida se mantém, então ele não pode descumprir ela antes do tempo, digamos assim, até porque tem toda a investigação policial. E os juízes, o Ministério Público, eles são bem minuciosos com isso e bem empáticos com essa questão da violência. Né? Qual é o tempo de duração dessa medida protetiva? Depende, tem 180 dias, tem mais, né? Teve um caso lá no escritório que foi uma medida protetiva, foram 180 dias, se repetiu, né, a ameaça durante esse período, ela foi lá, registrou novamente, então o período aumentou. Então o Ministério Público também fica acompanhando isso, né? A lei tem umas coisas que é bem complicado de entender, né? Mas a doutora está aí para explicar, né? Veja bem, doutora. É bem engraçado até. Uma pessoa... Eu sempre digo o seguinte, que existem duas situações em que a prisão pode ser decretada de forma imediata por um juiz, né? No caso do não pagamento de uma pensão, né? Que pode ser decretada imediatamente, o atraso não pagou, cadeia. E aí, se já não conseguiu pagar em liberdade, trancada é que não vai pagar, meu entender, né? Então, e a outra é em tu não cumprir uma determinação judicial para ser ouvido, comparecer no fórum, pode te convocar, te buscar sob vara, alguma coisa assim, né? E pode também decretar a tua prisão. Dois casos assim bem corriqueiros que acontecem. Num caso desse, se o cara pode ir para a cadeia porque não pagou uma pensão, e às vezes não pagou porque está desempregado e não consegue o emprego, o cara vai para a cadeia. Como é que num caso de agressão, primeiro se abre um processo, isso e aquilo, medida protetiva, coisa e tal, porque de acordo com a violência da coisa, né, que tem casos, Deus o livre, né, casos de violência em que o cara deforma às vezes uma mulher para sempre, né? Sim. Por que a prisão não é decretada imediatamente, se uma coisa bem mais supérflua, né? Bem menos significativa, a pessoa às vezes é presa. Isso são coisas que tem que ter avanço da lei, isso tem que ser provocado perante ao judiciário. Isso diminuiria, né? Porque até o fato de tu ser punido ainda não diminui, né? Sim. Tu vai sofrer uma penalidade por agressão, por feminicídio, por violência psicológica, e isso ainda assim não amedronta o agressor, né? Então, de repente, tem que haver medidas mais agressivas, como uma prisão, né? Mas isso é uma coisa que nós temos que discutir com, né, com o pessoal, lá de cima, né? Que faz, né? Que sanciona, enfim, e fazem essas leis, né? Mas talvez seria uma forma de diminuir
tanta violência, né? O percentual hoje é grande, né? É grande. Eu até trouxe de casos, né? do ano passado. Do ano passado, tá? Aumentou bastante. Ó, em 2020, tá? Foram registrados 1.350 feminicídios no Brasil. Tá? E teve um crescimento de 0,7% em relação a 2019. No Rio Grande do Sul, o aumento foi bem considerável comparando com 2020, tá? Os atendimentos de casos de violência doméstica, o salto foi de 10 mil para 17 mil. Tá? Então houve uma consideração bem grande, um aumento bem grande. Em Santa Cruz, no ano passado, a gente teve 23 denúncias de estupro, 160 de lesão corporal, 281 de ameaça, mas não tivemos nenhum feminicídio tentado nem consumado. Né? Mas ainda assim, para a nossa cidade, é um número bem expressivo. Nossa né? Senhora, É bastante, é bastante. E eu até ontem, vendo a pesquisa e puxando os dados lá da Defensoria Pública do Estado, né, em relação a esse aumento, são 70%, né? O aumento de violência doméstica no Rio, só no Rio Grande do Sul. Né? Imagina. É muita coisa. É verdade. Mas aí entra em função da pandemia que nós estávamos falando. Né? Não, sim. O home office. O que acontece? O pessoal, marido e mulher, saem para trabalhar de manhã, passa o dia inteiro fora, eles voltam para casa de noite. Então tem aquele pouco convívio e tal, aí os filhos, tem envolvimento com isso para quem tem filhos. Eles passaram o dia juntos em casa, né? Talvez nem saibam como era isso, né? De dias, e não foi um dia, 2. Olha quanto tempo foi o isolamento, né? Todo esse cuidado. Sim. Então, aumentou expressivamente durante a pandemia. Deixa eu registrar aqui para quem está ligando o radinho agora, na frequência 105,9 da Rádio Cidade FM, ou você que nos acompanha pelas rádios net ou pelo site da Rádio Cidade, www.radiocidadefmscs.com.br, que nós estamos conversando aqui, né, batendo um papo aberto com a doutora Samara Dorfen, do escritório Bach Advogados, ela que é formada, né, já há um bom tempo e atua na área do direito criminal, mais propriamente busca, enfim, representar pessoas que sofreram ou praticaram crimes e precisam da defesa do bom entendimento de alguém que é especializado na lei do direito criminal. Nós estamos conversando com a doutora hoje sobre a violência contra a mulher. Já conversamos aqui, já discutimos vários assuntos, mas um deles, né, Altemir? Um deles nos chama a atenção e eu já vi alguns casos, por isso eu quero colocar aqui, até para que se possa discutir e o Altemir entre aí na discussão, conversando com a doutora. Quando se faz uma denúncia, doutor, principalmente quando a mulher ela é vítima e essa agressão acontece em casa, nem sempre o agressor, depende muito da esperteza do agressor e da forma, enfim, como ele pratica a agressão, uma forma de comprovação, né, de que houve a agressão. Ela quer agredir, mas o cara é malandro, o cara dá tapa, o cara pressiona, o cara afoga, o cara, sei lá, né, gravateia. Ele, como diz o outro, ele sabe praticar a violência. E às vezes, se ela é uma violência psicológica, ou às vezes uma violência sem a agressão, deixado, portanto, as marcas desta agressão, como é que ela comprova essa agressão? Bom, ela pode comprovar por várias formas, tá? Prints de mensagens no WhatsApp, tá? Se tem qualquer coisa que ligue o alerta ali em função de uma violência que ela esteja sofrendo psicológica do companheiro, do agressor, prints de conversa ela pode gravar, ela pode fazer vídeos, ela pode chamar testemunhas também, de repente algum vizinho, porque geralmente isso acontece no contexto do lar, né? Isso não vai acontecer na rua, né? Porque ele não quer ser visto, né? Mas tem um vizinho, alguém que vê, com quem alguma amiga com quem tu conte, com quem tu te abra. Algumas pessoas fazem acompanhamento psicológico via SUS, procuram ajuda. Então,
esse próprio psicólogo com algum laudo, falando, claro que tem a questão da ética, né? Não pode falar tudo o que foi né, na consulta, mas um laudo psicológico, de um psiquiatra que te acompanhe, de alguma terapia que tu faça. E ainda assim a gente tem que ter essa necessidade de capacitar também o poder de polícia e o poder, a polícia e o judiciário para acreditar na palavra da vítima, né? Porque talvez tu não consiga juntar todas as provas. Eu vou ficar com medo de filmar, porque se eu estiver filmando ele ver, eu vou ficar com medo de gravar, se ele estiver vendo. Então as pessoas podem ter medo disso, então a gente tem que também capacitar a polícia para não achar que eu sou um mimimi. Né? Quando ela for lá denunciar, ela tem que ser ouvida, tem que ter a empatia da pessoa que vai atender ela para ver a situação que ela está passando. Tem que dar crédito. Tem que dar crédito para ela, né? Mas tu não trouxe nada. Não, mas espera aí, mas será que é verdade? Não, vamos lá, né? Pô, aí tu já é uma ducha de água fria já, né? Denunciante, né? Não, tem que ter essa empatia do atendente, da própria polícia, da delegacia da mulher, seja quem atender ela, para ter simpatia caso tu não tenha reunido todas as provas, né? E também pode ser feito denúncias anônimas, né? Nós passamos por uma situação no escritório também com uma cliente que a gente percebia, né? Ela era cliente do escritório, mas não era nem sobre dessa área que ela estava sendo, né? Enfim, que nós ajudamos ela no escritório. Mas tu via, quando ela conversava, que ela falava, quando ele estava junto, o quanto ela se anulava. Né? Aquele brilho que ela tinha, ela não tinha mais. Então era tu medo. percebe. Era né? medo. Era medo. Receio dele. Quando ela saía com as amigas, depois, quando ela conseguiu sair desse relacionamento abusivo, ela conseguiu sair da ilha, sair da bolha e conseguir enxergar que ela estava passando por essa violência psicológica. E aí ela começou a pontuar para nós. Ela disse, bom, quando eu saía com as minhas amigas era um inferno. Ficava me mandando mensagem a noite inteira. Né? Ou tipo, por que tu não vem logo para casa? Tu vai demorar muito ainda? Né? Em questão dela se arrumar, questão dela se maquiar, querer separar. Mas aquela tua amiga ali eu não sei. Eu acho que ela não é uma boa companhia para ti. Né? Mas eu não gosto do teu tio. Eu não gosto do teu primo. Eu não gosto da tua irmã. E aí começa esse tipo de atitude que vai deixando ela fechada. Mas os amigos, os parentes, um irmão, uma irmã, eu tenho certeza que vai perceber. Então essas pessoas têm que também ajudar. Tem que ter essa rede de apoio. Dizer, não, peraí. O que está acontecendo? Peraí, fulana, vem aqui, vamos conversar. Tu não era assim. Né? O que está acontecendo contigo? Porque ela, no inconsciente dela, ela está achando que é amor, que é zelo, que é preocupação. Ai, como ele me ama, como ele me cuida. Não, né? Claro que algumas relações casos, sim, né? Mas conforme ele vai conduzindo e manipulando a vida dela, tem que ligar o sinal de alerta. E principalmente as amigas próximas, os familiares que vão ver isso. Puxa para uma conversa, puxa para uma conversa. Vem cá, fulana, vamos sentar, vamos conversar. Vamos sair disso, tu precisa de ajuda, te abre, procura ajuda. O que está acontecendo? Porque, como eu disse, ela começa na violência psicológica e aí ela vai para o primeiro tapa, ela vai para o primeiro soco, ela vai para a facada, ela vai para o homicídio, né? E às vezes, né, tem um ditado que diz que às vezes uma ofensa dói mais que um tapa, realmente. Porque essa violência psicológica, ela deixa traumas, às vezes, irreversíveis nas mulheres. Porque tu vai sair dessa relação e tu vai ir para outra, como é que tu vai te portar em relação a outro relacionamento que tu vai ter? Tu vai achar que, mas tu vai ficar com o pé atrás, né? Será que ele tá me amando? É zelo? Ou será que eu vou passar pela mesma coisa que eu passei pelo relacionamento anterior? Então vai passar um monte de coisa na tua cabeça. E a pessoa vai estar ali. Né? Então é muito tratamento, é muita terapia, é muita ajuda que precisa para sair dessa relação abusiva, fugir dessa violência. E lógico, denunciar. Tá? Porque ano passado teve a nova lei, tem uma nova lei agora, que fez uma alteração no Código Penal, a Lei 14.188, de julho de 2021, que a violência psicológica contra a mulher é crime. Tá? Então ela foi tipificada dentro do Código Penal, ela é crime, a pena é de 6 meses a 2 anos e mais pagamento de multa. E em casos mais graves, é lógico que a condenação ela é maior. Né? Então, antes era só a agressão ou o feminicídio. Né? Agora não, a agressão psicológica, ela também é crime. Né?
Que avanço, né? Um grande avanço. Importante. Um grande avanço, né? Grande avanço. Isso é muito importante, porque como o próprio Francisco falou, tá? Ele pode não te dar um tapa, ele pode não deixar marca nenhuma em ti, mas ele deixa aqui. Né? Aqui. Então, tem agora, né? Veio essa alteração, veio essa nova lei para trazer isso para tentar ainda mais banir e diminuir essa violência que as mulheres estão sofrendo. E entre quatro paredes, né? É difícil, né? A vivência do casal ali, né? Entre quatro paredes é difícil tu expor, né? Para outros, né? Para terceiros, né? E muitas vezes o entender de um não é o mesmo do outro. Compreendimento do outro. Sim. Então, realmente é bem delicado esse assunto, né? Porque vai da mulher ter coragem de abrir a sua intimidade, né? Querendo ou não. E também de interpretações, né? Agora eu lhe pergunto, doutora, sobre o judiciário. A maior queixa que a gente vê aí, como a gente está na comunicação, né? A gente tem visto que a maior queixa que existe é a gente prende e o juiz solta. A gente prende e o juiz solta. Aí eu queria saber, assim, você entender no judiciário referente à mulher. É a juíza mulher que atende? Ou é a juiz homem? Como é que funciona? É que são vários juízes, né? Sim. Pode cair para uma juíza mulher, como pode cair para um juiz homem. Então, é por sorteio? Não é um sorteio, é direcionado. Eu acho que que está em plantão, alguma coisa assim? É direcionado, então de repente tu não vai conseguir pegar uma juíza mulher. Mas o que a gente vê do judiciário é que mudou muito, né? Tem essa empatia do Poder Judiciário em relação a essa violência. Tanto dentro das delegacias, os atendimentos que as mulheres têm, a delegacia da mulher, né? Já um atendimento mais humano para tentar ajudar essa vítima que está sofrendo essa violência, sabe? Então, como tu disse, dentro do lar tem essa intimidade, como tu vai expor isso? E essa é a maior dificuldade. E ao mesmo tempo, com essa nova lei, o que as mulheres remetiam antes? Mas eu só posso denunciar se eu apanhar. Não, tu não precisa apanhar. Né? Tu não precisa ameaça já é uma. Tu não precisa chegar ao extremo, né? Como eu falei antes, essa manipulação, esse constrangimento, ridicularizar a vítima, né? Isso é uma violência psicológica. E ela vai gerar danos nessa pessoa. Então, isso também deve ser denunciado. Porque começa dali. Né? Tudo começa de uma areiazinha, de um pontinho, que depois pode virar uma coisa muito maior, uma tragédia, enfim, uma morte. Tem uma situação aí bem peculiar, mas que na verdade pouco é discutido, pouco é comentado. Quando criada a Lei Maria da Penha, né, que trata, portanto, estabelece os direitos e deveres, direitos e obrigação do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, muito pouco se fala de que essa lei vale para os dois. Sim. Né? Porque existe a violência contra a mulher e existe dentro do lar a violência contra o homem. E a lei é a mesma. A lei é a mesma, né? Tu pode fazer analogia dela, né? Pode ser denunciado também. Existem casos, já chegou nas suas mãos, casos em que o homem é que foi procurar. Mas existem esses casos também, sabe que existe, né? Existe. Tem a violência psicológica que é feita contra o homem também. Tem relacionamentos abusivos, também, né? Tem agressão. Também o homem também passa por isso, mas é lógico que é muito mais recorrente a mulher. Sim. E se tem homem que são não... casos raros, né? São casos raros. Mas ainda lá no escritório não tivemos isso. Sim, mas os direitos, a lei é com base também na Lei Maria da Penha, né? Tu pode fazer analogia a essa lei, né? Pedir a medida protetiva também, pedir, né, fazer a denúncia também pode ser feito. Doutor, e com relação em havendo a violência, fato consumado, fulano agrediu fulano, Pedro agrediu a Maria, quer dizer, cometeu um estrago violento fisicamente e psicologicamente, cabe indenização? Indenização, não. Ressarcimento? O ressarcimento, sim. Tá? Porque tu vai fazer esse tratamento via SUS,
e todos os custos da tabela do SUS, o próprio ente cobra do agressor se ele não pagar voluntariamente. Isso é uma lei que surgiu em 2019, tá? É uma lei também recente. Então, tanto psicólogos como médicos, como todo o tratamento que essa mulher que sofreu agressão, ela fizer via SUS, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é ressarcido pelo agressor, porque não tem por que a coletividade pagar isso. Né? Então foi esse entendimento da lei. Né? Nós, cidadãos de bem, nós vamos pagar no tratamento porque o fulano foi lá, né, violentou, agrediu, enfim. Sim. Então há esse ressarcimento sim, é colocado dentro de um fundo da saúde. Se tu foi tratado num hospital do estado, vai para o estado, no hospital do município, vai para o município, e é feito esse fundo de saúde onde é ressarcido esses valores. Se caso a vítima fizer um tratamento em um hospital particular, algum tratamento particular, aí é outra responsabilidade, entra uma responsabilidade civil, que a vítima deve cobrar o agressor. Né? Não entra, no caso, o ente, o município, o estado ou a União para fazer essa cobrança. É assim como no caso, outro dia a gente comentou aqui, o Altemir até levantou a questão, em que a pessoa sofreu agressão, o cara bateu nela, cortou, ficou com uma cicatriz no rosto. Tinha um rosto lindo, maravilhoso, né? Era uma princesa, uma rainha, e ficou com aquela cicatriz no rosto, quer dizer, manchou, destruiu a sua imagem de beleza, né? Transformou para o resto da vida. Nesse caso, ela pode entrar com uma ação contra o agressor. Por quê? Uma cirurgia não vai adiantar. Né? De algum dano material e algum dano moral, né? É um dano material, algum dano moral. Ela aí, pode sim, ela pode pedir esse ressarcimento e buscar esse dano, né, em relação ao agressor. Veja, é irreversível. Cada vez que ela se olhar no espelho, ela vai ver a cicatriz, vai lembrar, né? A marca eterna, né? Eternamente, né? Não há esse possível ressarcimento. Achei coisa boa essa notícia, essa lei que a senhora comentou agora por último, né? Eu achei muito interessante. 14.188, decorei aqui, comigo. Por quê? Porque os caras fazem as coisas e quem paga é o cidadão honesto, quem paga tudo. Eu sempre digo assim, até quando o povo vai pagar a conta de tudo isso? Então essa lei aí vem em apoio ao que eu falo, gente. Porque né, sempre é o povo que paga, de uma forma ou de outra. O povo escolhe seus representantes e acaba sendo o povo que paga a conta, em suma. Então nesse caso aí, o homem, ele vai fazer a agressão e não vai ser o SUS que vai pagar. O SUS depois vai cobrar dele. O SUS, no caso, vai pagar, mas ele vai entrar com uma ação depois, o Estado, o município, para ressarcir o SUS, né? Se o tratamento for via SUS. Olha aí. E dentro da tabela usada pelo SUS. Sim, que legal. Pelo menos nesse ponto já se faz notícia, né? Porque a justiça, aliás. Exatamente. Porque esse problema ali foi uma consequência de uma ação criminosa. Né? Exatamente. Uma consequência foi algo que é o resultado de uma ação criminosa praticada pelo cônjuge. Né? Porque às vezes os caras fazem as coisas para ir para cadeia, porque lá eles têm cama, comida, tudo, né? Um salário, tem casos e salário casos, da família, né? Então assim, nesse caso aí, eu acho muito essa lei. E muita gente não sabia dessa lei, não. Né? Com certeza. E ela não é tão recente, ela é de 2019, né? Então, né? É bom trazer essas informações. Mas deixa eu mandar um alô aqui pro esposo, que certamente está em nossa companhia. Eu espero que esteja. Meu grande amigo. Eu conheço o Sérgio Almeida há muito tempo, gaúcho, bagual, laçador, metido a laçador, né? Não, até que corre atrás do boi direitinho, viu? Mas só corre. Grande Sérgio Almeida. Tem os troféus em casa. Agora tá pertinho aqui, né? Nós conversamos, tá próximo aqui. Ali o que é bairro Rauber? É distrito industrial. Ali é considerado distrito industrial. Isso. Né? Mudou o nome da empresa também, né? Metal Esquadrias. Antes era Metal Ferro, né? Isso. Foi meu cliente aqui durante muito tempo, o Sérgio Almeida, né? Gaúcho bagual. Esse gosta. Normalmente ele está vestido a gaúcho, pelo menos de camisa, aquele chapéu quase não tira, né?
Você quase não tira aquele chapéu dele lá, mas tá quase Final de semana sempre. nós estávamos no rodeio. É verdade. Né? Cultuamos bastante a tradição. Dá um abraço aí pro Sérgio Almeida. E o pessoal do escritório eu tô botando nesse meio aí também. Vou fazer o Fábio até comprar umas bombachas. Olha só. É verdade. Mandar um abraço aí pro Sérgio Almeida. Lembrar ele que eu sou o pai da Tamara Correia, né? Que legal. Casada lá com o Samuel Schur, né? Que passaram um fim de ano. Passaram lá em casa, né? exatamente. Passaram junto lá. Então tá tudo em casa aí, viu? Coisa boa. Quebramos, ela chegou meio nervosa, que meio preocupada. Aqui não tem problema, aqui ninguém. Né? Não, as pessoas chegam e se sentem em casa. Você vai ao vivo, né? Bem nervosa. A gente já dá uma E o Fábio conversa. disse, não, Samara, tranquilo, relaxa, o pessoal tranquilo, lá né? vai deixar tu meio à vontade. Cheguei aqui, ele já me disse que é pai de uma amiga minha, aí, então agora estou em casa. Temos tudo em casa Isso aí. aí. Doutora Samara, não tem nada a ver também com nós conversamos da Samara Dorf, quase o nome da minha filha, Tamara, né? Samara Dorf. Não tem agora lembrei o nome aqui, era Rosângela Dorf. Foi a primeira apresentadora, eu acho, da RBS TV. Rosângela, minha prima. Sabia. O Dorf é uma família pequena, não é muito grande aí, né? Tem Santa Cruz, um pouco em Sinimbu, e tem alguns em Pantano Grande. Era Rosângela. Rosângela Dorf. Primeira apresentadora aqui. Exatamente. Depois trabalhou na Gazeta e também, jornalismo, né? Grande Rosângela, muito querida a Rosângela, muito inteligente, né? Mulher inteligente. Sangue não é água, né? Não é é tudo da notícia, né? Envolvida aí com a informação. Doutora, em alguém... bom, primeiro eu gostaria que a senhora fizesse um resumo dessa conversa e citasse, né, Altemir, mais alguma coisa que não tenha sido dito com referência à violência contra a mulher, direitos, obrigações, denúncia, a busca de ajuda, para depois a senhora nos trazer, depois dessa análise, né, dessa conclusão sobre o assunto, também telefone, endereço, como contactar com a doutora Samara no caso de necessidade, né, Altemir? Claro. É sempre importante a gente saber, né, o ouvinte saber, tá, mas como é que eu converso com essa doutora, né? Como é que eu conto a minha história? Quer dizer, e não tem problema nenhum, né? Uma coisa que a gente sabe, né, o que for falado com a doutora Samara em quatro paredes fica ali, entre você e a vítima, né? Uma ética profissional. Ética profissional e todo o cuidado em relação a esse tipo de atendimento, né? Sim. O que eu acho importante ainda ressaltar é sobre a denúncia, né? Como denunciar, né? Então, tu tem que fazer um registro de boletim de ocorrência, pode ser feito na delegacia ou na delegacia da mulher, pode ser feito também de forma online, tá? A única diferença é que o boletim online, o BO eletrônico, tu não consegue tirar a medida protetiva, né? Então, igual tu teria que ir até uma delegacia para pedir, né? Então, se tu fizer o boletim online e com ele ir até a delegacia, tu solicita a medida protetiva, porque o agressor ele tem que sair imediatamente de casa, né? E tem um disque de denúncia também? Tem o 180, a Brigada Militar, 190. Tem também um número de WhatsApp. 194 também da Polícia Civil, né? Acho que também. A 180 do atendimento à mulher, né? Isso. A delegacia online, 181 o disque denúncia, tá? E tem um WhatsApp da Polícia Civil também, que é o 984440606, que é para fazer a denúncia também, né? Ou a delegacia mais próxima, a delegacia da mulher. E volta nós temos aqui delegacia da mulher temos. Onde é que ela está situada? É próximo à Rede Vivo. Aqui, no Arroio Grande, logo depois. Aqui no prédio, no prédio da Justiça ali. Isso. Nós chamamos prédio da Justiça, bem né? Pertinho, bem pertinho. Ali, beleza. É importante essa procura, essa denúncia, tá? Então, aos ouvintes aí, as ouvintes que tenham passado por esse tipo de violência, estão passando, têm medo de denunciar, por favor, liguem o alerta, denunciem, tá? Eu peço, eu tô aqui falando como advogada, mas também como mulher que sou, como ser humano, né? Não deixem chegar aos extremos. Ao primeiro sinal de violência, né, tanto psicológica, quanto ameaça, quanto agressiva, quanto qualquer abuso, denunciem, gente, denunciem, porque a partir do momento que há esse tipo de violência, que há esse tipo de humilhação, de agressão, de constrangimento, a relação já acabou, né? Ela já não existe mais, né? Então, não empurrem com a barriga, não ficam com medo de ser julgadas ao ir denunciar,
de sofrer represálias, né? É a vida de vocês, é a saúde mental de vocês. Né? Saiam dessa relação, saiam disso, procurem ajuda, procurem um psicólogo. Tem medo de falar, ir na delegacia, conta para uma amiga, procura uma amiga. Né? Para isso que a gente tem amigos, né? Sim, procura sim. uma amiga, se abre. Né? Não vamos entrar nessa estatística. Né? Sim, não sim. vamos aumentar essa estatística de agressão, de feminicídio. E a denúncia é muito importante, né? É muito importante. E essa ajuda, essa rede de apoio aí que tem que ter em relação à mulher, né? Não pensem que não vai dar nada. Mas eu vou ir lá, o que vai acontecer? Eu vou me expor. Tem que denunciar. Eu sei que é esse medo, eu sei que tem esse receio da denúncia ser feita, de se expor, tá? Porque, como eu disse no início da entrevista, geralmente ainda tem uma crença na sociedade que a culpa é da vítima. Né? Nós temos que quebrar essa crença, nós mulheres, os homens também. Não, a culpa não é da vítima. Se eu não estou a fim de fazer alguma coisa, não é por isso que eu tenho que ser estuprada. Se eu bebi, se eu sair na festa, se eu estou usando um vestido, se eu estou usando uma bermuda, se eu estou usando um short, isso não dá o direito de ninguém de te abusar sexualmente. Sim. Né? Então, tem que tirar essa crença da sociedade que a culpa é da vítima. Não, a culpa é de quem fez, a culpa é de quem agrediu. A culpa é de quem faltou com respeito com a companheira, com a mulher, com a namorada. Né? E em relação a isso, né? Essa denúncia, essa procura, essa ajuda, os números aqui eu já trouxe, né? Que infelizmente, números alarmantes, né? 70% só em Santa Cruz. Nós estamos aqui há 1h e pouca. Quantas pessoas já sofreram uma agressão, né? Imagina. Se há 4 minutos uma mulher sofre uma violência doméstica, Sim. então dezenas de mulheres já sofreram nesse tempo que nós estamos conversando. Vejam só, né? E até terminar o dia, quantas mulheres foram mortas, né? A cada 6 horas uma mulher é morta no Brasil. A cada 4 minutos uma mulher sofre violência doméstica. Gente, isso é alarmante, preocupante. Mata mais que o trânsito. Precisamos de políticas públicas, precisamos conscientizar a sociedade, precisamos trabalhar alguma forma para evitar. Né? A lei está aí, ela está feita para punir, mas ainda assim tem. Né? Então, o que nós temos? Nós temos que evitar isso acontecer. E para isso a gente tem que trabalhar muito na escola. Né? Começa na escola, começa com o pequeno. Lá com o pequenininho. A educação, orientação. O respeito que tem que ter com a mulher. Né? Então isso tem que ser trabalhado lá desde pequenininho. Porque quanto filho e filha tá vendo a mãe e a mulher, né, ser agredida em casa. Sim. E ele vai repetir o padrão, porque para ele aquilo é natural. Né? A minha mãe tá ali, meu pai tá ali, eu vejo isso todo dia. Quando ele crescer, ele vai repetir o padrão. Ele vai achar normal. Para mim é normal, é o que ele vive. É o dia a dia dele. Ou vai crescer, não vai aceitar e vai matar o pai. Tem mais isso. Acontece que depois, né, a revolta que existe, né? Sim. Mas a gente tem que trabalhar isso desde pequeno, né? Nessa criançada, nessa juventude. E isso que é importante também, né? E como contatar a doutora Samara? Bom, através do celular 99748-1192, que é o meu celular. Podem me ligar, podem me mandar mensagem. Tem o celular também do escritório, que eu não sei decor, que eu vou olhar aqui, tá, gente? Porque são tantos números na cabeça que a gente não sabe do escritório. É 3715-3076, né? E o celular do escritório é 996669122. Olha aí, pessoal. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, mulherada. Não vamos fazer parte dessa estatística. Vamos procurar ajuda, vamos denunciar, vamos nos cuidar, vamos nos proteger. Isso aí. Nós temos agora 11h30. Você está com a Rádio Cidade, o programa Santa Cruz que Santa Cruz não conhece, com os fatos que geram a notícia. A convidada do dia é a doutora Samara Dorfey. É isso aí, pessoal. O programa vem a calhar, o nome do programa vem a dizer o que nós estamos trazendo aqui. Doutora Samara Dorfey, né? Isso. Doutora Samara Dorfey faz parte da Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece. E esse programa está trazendo aqui as pessoas pelo qual eu acredito que quase todos os ouvintes, ou a maioria, não sabe que existem esses profissionais dedicados a este fim.
e a doutora Samara está aí, né, para nos trazer o direito da mulher. O quanto isso é importante, né? A mulher que é tão presente em nossas vidas, como mãe, irmã, né, amigo e amigas, e em suma, que graças a Deus, graças a uma série de moções, né, doutora, tem conquistado seu espaço e as leis vêm em seu amparo. Mas que não deve parar aí. Não vai parar aí. Ainda não está. Não, ainda não está assim desenhado, né? Como tem que ser. Ainda tem muita coisa para mudar na lei e ao mesmo tempo para a gente conseguir deixar ela mais acessível e mais protetiva realmente, né? Isso aí. Doutor, um assunto bem importante que até a gente, numa próxima oportunidade, poderia discutir, se for do seu interesse, acredito que seja da sua área, e que está em evidência, né? Eu acho que nunca teve tanto em evidência como está agora, e bem paralelo, né, à violência contra a mulher, é o abuso contra a mulher, né? Sim. O abuso contra a mulher. Como tem ocorrido casos de abuso, né? Patrões, médicos, né? Se aproveitando, seduzindo, se insinuando, passando a mão, fazendo elogios fora do normal, com um único objetivo. São casos e casos. Aí vai João de Deus, agora recentemente aqui em Canoas, 4 ou 5 meses atrás, aqui perto aqui de São Lourenço do Sul, ali, uma cidade colocada ao lado ali da Encruzilhada, também um caso lá com quase 50 mulheres que iam fazer a sua consulta, pessoas grávidas, enfim, abusos assim imperdoáveis, né? Imperdoáveis. Também é um caso só bastante, aumentam, né? Só aumentam. Também é um assunto importante. É importante que a gente pode tratar isso na próxima oportunidade, com certeza. Um assunto bem legal, não que a gente esteja, né? A senhora quem determina o assunto, quem escolhe o assunto. Mas é algo assim que a gente está citando, que nós temos debatido aqui, né? E tem havido muitos casos aí de profissionais médicos, profissionais que deveriam vir em defesa, eles se aproveitando disso. Né? Canguçu agora aqui, né? Deu um caso aí. Inclusive eu conheço já alguns casos em Porto Alegre de médicos cirurgiões plásticos. Sim. Né? Uhum. O cara abusou da secretária, e a secretária gravou. Eu não vou citar o nome, mas é um profissional bastante conhecido. E hoje ele está sofrendo as sanções pelos quais ele causou. Né? Então é isso aí. Acho que vamos encaminhar então. A gente deixamos à disposição. Aí, né? Deixamos à disposição o microfone da Rádio Cidade. Uma mensagem para nós aí, doutora. De ano novo, né? De ano novo. Que mensagem de esperança, né? Deixaria para os nossos ouvintes aí? Eu, como gaúcha que sou, né? Lógico que eu separei um trechinho de um poema de João Batista Gomes. Eu vou só o finalzinho dele aqui, que se a gente trazer para o assunto de hoje, né, faz sentido. Só o finalzinho dele. Então, fico desinquieta e o meu coração palpita. Boto um vestido de chita, indumentária gaúcha, e é força e fibra que puxa, pois sou herdeira de Anitta. Por isso, pouco me importa que alguém de mim ache graça. Onde há fogo, há fumaça. Mas eu não temo perigo. Se eu tiver que brigar, eu brigo, para defender a minha raça. Que beleza, lindo poema. Acabou de ganhar um vestido de prenda novo do Sérgio Almeida. Depois dessa aí, Sérgio, não tem como, caiu. É o mínimo. É o mínimo aí, né? É verdade. Bom, gente, eu só posso agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Ainda pai de uma amiga minha, que prazer conhecê-lo ainda mais hoje, né? Em casa. Coisa boa, Altemir, muito obrigada também pela oportunidade, pela parceria que a rádio tem com o escritório, né? Eu acho que só tem a agregar cada vez mais para nós, operadores do direito, estar aqui falando, né, deixando a população, a sociedade a par dos direitos que elas têm, tanto para tirar dúvidas também, enfim, e os ouvintes poderem estar ligados na rádio. E isso é muito proveitoso, entendeu? É uma troca, né? Então esse bate-papo aqui de hoje é uma grande troca. Só tenho que agradecer
E na próxima semana, né, mais um colega tá aí, e daqui uns dias eu tô aí de novo, né? É verdade. Coisa boa. Vamos dar uma conferida aqui, né, Altemir? Quantas Falar pessoas com a doutora, ouviram a doutora aí, acessaram a rádio hoje? Não é muito aqui, 37.170. Nossa, o meu nosso- Deus. Viu, não é pra menos que eu tava tremendo quando eu cheguei. Isso aqui é assim, ó, não é que estejam as 37.170 agora ouvindo, Sim. é das 6 da manhã até neste exato momento os acessos. Sim, sim. Então Nossa, é que muita legal. coisa. É muita E que coisa. a gente tem em São Paulo, Bahia e Minas, grupos de Instagram que reproduzem o nosso sinal, que a gente tem umas parcerias também com cantores, né? Sim. Eles lançam lá as músicas e mandam já na hora aqui para a rádio e aí reproduzem o nosso sinal. Então temos um acesso aí a nível Parabéns pela de Brasil, audiência, né? nossa, show de bola. E graças a Deus só tem bastante. aumentado, graças que a legal. Deus. Como legal. diz o outro, ninguém dá nada pra gente, né? Não dão muito aí os concorrentes. Mas tudo bem, cada um faz a sua parte. Né? Isso aí. Sol nasce pra todos. É né? verdade, isso aí, é isso aí. verdade. Obrigado, doutora, da minha parte. Muito obrigado Obrigado. pela sua presença, sua participação. Foi muito importante essa entrevista. Acreditamos nós que quando o rádio, né, tenhamos atendido aí a expectativa e a necessidade de aprendizado de uma grande parcela da nossa comunidade. Eu acho que muitas mulheres estão passando por esse problema, talvez com medo de efetuar a denúncia.